Em 2012, eu comecei a fazer faculdade no sul do país. Eu sou de Minas Gerais, caso ainda não tenha dado tempo de identificar o sotaque. E as primeiras semanas foram muito difíceis. Eu lembro que no meu primeiro dia, já como moradora da cidade, eu saí para comprar cabide. Eu tinha que virar 2 ou 3 quadras, comprar os benditos cabide e retornar pelas mesmas 2 ou 3 quadras e voltar para casa. Mas era tudo tão novo, tão diferente, que eu não sei como que eu fui parar do outro lado da cidade. E lembra que era 2012? Então, eu não tinha smartphone para abrir o Google Maps, qualquer coisa do tipo, e tive que travar uma epopeia de volta para casa. E na faculdade não foi tão diferente. Lá também não tinha um mapa da universidade, um guia. Eu lembro que no primeiro dia o professor falou para levar um polígrafo para a próxima aula. Mas para mim, polígrafo era um detector de mentiras. E aí no dia seguinte, sem o polígrafo, eu encontrei uns colegas que perguntaram se tinha tema para a aula daquela cadeira. E eu disse que não. Depois eu descobri que polígrafo eram os xerox, mais conhecidos como base de sustentação da universidade. E que o tema que meus colegas tinham perguntado era o mesmo que tarefa. Cadeira é o mesmo que disciplina, matéria. Bom, acho que dá pra dizer que eu comecei com o pé direito, né? Brincadeiras à parte, claro que eu citei uns casos muito específicos de confusão, variação linguística, mas a verdade é que no nível superior tem sim uma linguagem própria e uma lista de regras próprias que não são ditas, não são tão óbvias. E a gente aprende observando, ouvindo conselhos ou quebrando a cara mesmo. Você está ouvindo o Homo Acadêmicos. E hoje a gente vai falar desse momento de entender as regras do jogo quando a gente entra na universidade ou vai se aprofundando na vida acadêmica. Então já segue a gente aí na sua plataforma de streaming e mande esse episódio para aquele amigo ou amiga que compartilha contigo essa jornada de ser um estudante, um pesquisador ou até um professor. Quem é parte desse grupo aí de ser os primeiros da sua família a chegar na universidade ou se engajar mais com pesquisa, já sabe como que é não ter alguém perto, tão perto, que vai saber responder as dúvidas, dar dica ou entender essas crises que vão surgindo. E isso também tem sido uma questão para essas gerações que passaram boa parte da formação ou da graduação ou da pós no formato online por conta da pandemia. E ainda que o ensino online seja uma modalidade com muitas vantagens, também tem suas desvantagens. E uma dessas desvantagens é justamente a falta de espaços onde que a gente possa ver como que os outros estão agindo. Falta aquela conversinha ali no corredor, no café, aquele espaço para trocar uma ideia de como costuma ser tal disciplina que a gente está pensando em fazer, pegar uma sugestão de leitura bacana, descobrir como que aquele outro professor ali costuma cobrar e por aí vai. E nesse processo, ter o apoio de alguns veteranos foi essencial para mim. Poder ouvir histórias de como que era para eles passar por cada etapa, entender aquele semestre que vão falar que é o mais difícil, saber o que eles sentiam na hora da defesa da dissertação, qual que é a estratégia para passar por aquele momento, o que eles fizeram. Foram coisas que fizeram muita diferença para mim. Porém, entretanto, todavia, tem muita coisa que a gente escuta que também pode moldar a cultura acadêmica de uma forma mais perigosa. E uma dessas noções que pode ser passada é justamente uma cultura de naturalização do sofrimento. De, fazer pesquisa é assim mesmo, tem que aguentar esse tipo de coisa se quiser continuar aqui, que a universidade é onde que o filho chora e a mãe não vê. É algo que aparece até em souvenir para dar de presente para professor, tipo aquela caneca super engraçadona escrita Lágrimas dos meus alunos. E essa ideia vai aparecer também na quantidade de memes dessas páginas de vida acadêmica, de universidade, que reforçam o sofrimento, principalmente na pós-graduação e na pesquisa. Tem muita página legal onde a gente consegue acompanhar a rotina de pesquisador, receber uma chuva de inspiração.
A gente vai deixar uma lista de indicações no material do episódio lá no site. Mas tem outros que só Jesus na causa. Eu tenho costume de chamar esse tipo de post de memes malditos. Uns memes que reforçam os vícios dos nossos comportamentos, mas com um tom ali de conformidade. Tipo aquele meme dizendo que a maior motivação do graduando é o desespero, com os gráficos mostrando a curva de produtividade subindo só quando está perto de data de entrega de trabalho, de prova. Ou o meme do Fred do Scooby-Doo tirando a máscara do vilão doutorado, e a revelação ali é que o doutorado, na verdade, é sinônimo de isolamento, conflito com o orientador, falta de balanço entre estudos e vida pessoal, ansiedade e estresse. Ou outro meme que vai dizer que o real superpoder de um acadêmico é fazer tudo de última hora, virando a noite com 3 energético. Além de piadas e mais piadas, naturalizando comportamentos tóxicos entre professores e alunos e também entre os colegas. E qual que é o propósito de encher a cabeça de conhecimento às custas da nossa saúde mental e do nosso caráter? A universidade é um lugar que pode proporcionar o crescimento, o amadurecimento das pessoas em vários sentidos. Só que a promoção de uma cultura cheia de vícios, do mesmo jeito que pode gerar altos índices de publicação, também gera altos índices de burnout, de depressão, de ansiedade. Isso porque o próprio burnout só foi classificado pela OMS como doença recorrente do trabalho agora, em 2022. Então é, no mínimo, problemático ter esse processo tão incrível de descoberta, de maravilhamento, de aprendizado, tão desconectado de um modo de vida saudável. Não estou dizendo que a academia seja a carreira mais fácil de seguir, não. Mas precisa ser assim? A gente precisa entrar nessa já com a nossa mente moldada para aceitar essa condição de sofrimento? A gente precisa começar nossas pesquisas com a mente condicionada para aceitar as injustiças e os abusos que vão surgir? Eu sei que são várias perguntas, mas quando a gente entra na universidade e aprende um pouquinho sobre produção científica, a gente aprende primeiro a fazer isso, a levantar as perguntas e as hipóteses. E a hipótese aqui é: será que esse sofrimento dessa forma, é realmente algo que a gente devia estar normalizando? E só um mini parêntese, a gente não está trazendo a ideia aqui não de que tem que estar o tempo inteiro se divertindo ou zen positividade tóxica, não. A gente sabe que o sofrimento em si não é algo negativo. Tá, eu sei que soa um pouco esquisito, mas é no sentido que se a gente não sentisse dor, a gente ia se machucar o tempo inteiro, porque a gente não ia sentir a gente batendo nas coisas. Se a gente não se doer por algo, a gente não vai ter empatia. Aqui a gente está falando que o sofrimento que não pode ser naturalizado é o sofrimento que é fruto de um abuso, de uma negligência. Não dessa angústia da curiosidade que vai fazer a gente crescer como um pesquisador, do desconforto de lidar com uma resposta mais dura, mais difícil, mas que vai fazer a gente amadurecer, ou da pressão que faz a gente entender a importância de alguma coisa. Apesar de estar usando a mesma palavra, sofrimento, para falar dessas questões, a ideia é criticar essa cultura do sofrimento que fere a dignidade humana. Mas vamos voltar aqui, que depois a gente desenvolve melhor esse tema do sofrimento lá no último episódio. E quem é que ganha com essa cultura de que, sim, se quiser pesquisar ou viver da academia, tem que aceitar que vai sofrer? Você vai ouvir agora a Luana Sofiati. Ela é mestre em literatura pela Federal de Juiz de Fora e ela já acompanhou mais de 90 pesquisadoras em processo de pesquisa e de escrita. Quando a gente normaliza a ideia de que a academia é intrinsecamente um ambiente hostil, eu acredito que a gente também está normalizando uma associação direta entre aprendizagem e sofrimento. E, a meu ver, isso é muito negativo, porque fazendo isso a gente também está normalizando uma lógica meritocrática, a gente está normalizando o autoritarismo na relação professor-aluno e perpetuando a ideia de que a universidade é um espaço para poucas pessoas. Então, eu acredito que seja muito legítimo conversar sobre os problemas que a gente vivencia na jornada formativa dentro da universidade, mas que para criar uma cultura acadêmica mais acolhedora, a conversa sobre os problemas precisa ser feita desde uma perspectiva crítica, questionadora e não conformista ou com piadas autodepreciativas.
E um outro exemplo de quem ganha são esses empreendimentos de venda de artigo e de trabalho de conclusão de curso, de TCC, dissertação, tese, artigo. Não vou citar nomes para não fazer propaganda, né? Mas tenho certeza que muitos de nós já vimos um anúncio assim em rede social, nos corredores aí da faculdade. Outro exemplo também são aqueles chats de inteligência artificial, que também fazem parte do mercado e estão buscando lucrar em cima de quem está desesperado, procurando uma solução rápida. Às vezes não é nem a venda do texto em si, mas sabendo que muitas dessas crises aí que a gente vive na universidade vão desembocar na escrita, tem muita gente vendendo solução milagrosa para parir pesquisa para publicação, seja criando dados ou supostamente ensinando como que faz um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, tese, em uma semana, assim, uma coisa absurda. E o que nutre esse mercado é o desespero das pessoas, que não fazem ideia de como cumprir uma demanda avaliativa. E os coaches, eles sabem disso e eles usam esses gatilhos para vender. Não é raro a gente encontrar alguém que tem dificuldade com o processo de orientação. E isso acontece por vários motivos. E quanto mais a gente vai conversando com as pessoas, mais a gente vai percebendo que a dificuldade está aí dos dois lados, dos estudantes e dos professores. Até porque, com certeza, você sabe alguma história de orientador ruim. Só que na mesma proporção que você tem história para contar de colega que não fez nada no trabalho em grupo e ainda levou os créditos, não é? Então, e conversando com a Luana sobre isso, ela tocou num ponto bem importante sobre orientação. Nos processos de acompanhamento que eu faço com pesquisadoras e pesquisadores que estão na pós-graduação, a reclamação que eu mais ouço sobre orientadores é a falta de interlocução. Mas eu percebo que alguns dos conflitos nessa relação de trabalho nascem da falta de clareza sobre as atribuições e as responsabilidades de cada parte. Então, a falta de interlocução é percebida, por exemplo, quando o orientador diz que só quer ler o capítulo quando ele estiver pronto. E embora eu entenda que ler um texto em processo de escrita tem os seus desafios, né, principalmente se ele estiver muito fragmentado, eu percebo que algumas pessoas se sentem perdidas e abandonadas por não poderem mostrar os resultados parciais. Então, vou dar 3 exemplos de conflitos que nascem dessa falta de clareza dessas atribuições da orientação. Esperar que o orientador convoque as reuniões, ou que ele estabeleça o cronograma de escrita, ou mesmo que ele crie a organização argumentativa dos capítulos. E a gente sabe que existem dinâmicas de orientação diferentes entre si, mas todas essas ações que eu mencionei são atribuições de quem está fazendo a pesquisa. Então a orientação ela tem responsabilidade de responder ao seu pedido de reunião, mas você pode e deve sinalizar quando precisa de suporte. A orientação precisa estar aberta para conversar sobre o seu cronograma, suas ideias para o capítulo, mas é sua a responsabilidade de ser propositiva e de apresentar as ideias para o capítulo. Mas o que as pessoas costumam entender por orientação? Na minha universidade, a maioria das pesquisas na graduação é por um programa de bolsa unificada da própria instituição. Você está ouvindo a Beatriz Castro, que é estudante de pedagogia na USP. Então funciona assim, o aluno se inscreve em um projeto já escrito por algum docente e a nossa relação enquanto aluno é de muita dependência sobre o que fazer, como fazer, quando fazer. Pelo menos as minhas 2 experiências foram assim e eu sei que a de alguns colegas também. Apesar de ter sido muito bom e ótimo para eu aprender muitas habilidades, agora, já no TCC, eu tô aprendendo de fato sobre a autonomia e o papel do orientador, sabe? Mas essa mudança de entendimento não foi e não é tão simples, porque antes eu sentia como se eu fazia para a professora do projeto, já que não era um projeto escrito e idealizado por mim. Isso tinha determinados impactos na minha organização, entrega, no meu emocional e na relação com a orientadora. Agora, eu sinto que a minha responsabilidade é com a pesquisa em si, sabe? O que também tem seus impactos. Mas eu sinto menos tensão na relação orientador-aluno. A Seide Leon, ela é mestranda na PUC do Peru e ela também falou um pouquinho pra gente sobre isso, mas no contexto dela. E você vai escutar o que ela tem pra contar na voz da Ellen Aquino. Generalmente se necessita suerte para ter um bom assessor. Geralmente é preciso sorte para ter um bom orientador.
Às vezes você pode escolher, em outras, não há tantas opções. E você sabe que vai ter problemas com aquela pessoa. No pior dos casos, isso atrasa o seu processo e é frustrante. De outro lado, na graduação, no último ciclo especialmente, há uma disciplina de como fazer um trabalho de conclusão de curso que deveria ser bem aproveitada, mas nem todos fazem. Não sei se os estudantes sabem que os professores que orientam não recebem necessariamente benefícios financeiros. Talvez por isso alguns façam esse trabalho de má vontade. Mas acredito que nem todos são assim. E na cultura peruana há sérios problemas de comunicação, especialmente quando a gente fala da relação entre os estudantes e o orientador de tese. Com frequência, é possível ouvir relatos de experiências com altos níveis de estresse e de ansiedade, porque o feedback sobre o trabalho de pesquisa demora a chegar nos estudantes. Em muitos casos, o professor está sobrecarregado de responsabilidades. Mas o estudante também precisa conhecer a situação atual do seu professor para prevenir circunstâncias como essa. Não estamos acostumados a falar coisas diretamente, mas sim a supor. Já sobre o Chile, o Esteban Munhoz, nosso host do podcast em língua espanhola e bacharel em Direito pela Universidade de Valparaíso, vai trazer um outro detalhe, que você vai ouvir na voz do Thomas Frizeiro. Isso acontece bastante, principalmente quando você está trabalhando em pesquisa com professores. Eu mesmo tive que aprender muitas coisas sozinho. Tem muitos professores que escolhem os alunos preferidos, e os outros acabam ficando um pouco perdidos e tendo que se esforçar em dobro para alcançar os demais. Isso acaba acentuando a competição. E a gente também perguntou para um professor sobre esse desafio que é orientar. Você vai ouvir agora o Geraldo Itese. Ele é professor no Instituto Federal de Goiás. Olha, a parte mais difícil é quando o orientando, a orientanda, não aceita as orientações e ao mesmo tempo não consegue justificar ou explicar o motivo. Assim, não aceito e pronto, eu quero fazer do meu jeito porque sim, quero expor só as minhas ideias. Muitas vezes isso acontece por ingenuidade da pessoa, ou por desconhecimento, a pessoa não está acostumada com a pesquisa, não entende muito bem como é que funciona. E tudo bem, isso acontece, a gente está ali para aprender, né? Esse é o processo. Mas tem alguns que se sentem superiores. E aí não só ao orientador, a orientadora, a pessoa que está ali para ajudar, mas há toda uma tradição acadêmica já estabelecida. A pessoa simplesmente ignora que tem dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas que já estudaram aquilo antes dela, com muita competência. E por fim, uma coisa terrível é quando o orientando, a orientanda não cumpre o que foi combinado. Você vai lá, tem uma reunião, duas, combina. Aí você fala, você tem que enviar um texto aqui para mim. Aí a pessoa não envia ou envia em cima da hora. E muitas vezes isso é acompanhado por sumiço. Ausência de resposta à mensagem, você manda mensagem por e-mail ou para quem usa aplicativo de mensagem. E a pessoa simplesmente não responde. Some, finge que não te vê e tal, falta em encontros de orientação. Alguns até agem como se não tivesse nenhum compromisso com o trabalho que estão desenvolvendo, como se fosse algo que não fosse dele ou dela, né? Isso é o que eu acho que é mais difícil no percurso de orientação. E agora você vai ouvir o Robson Cruz. Ele está colaborando com o Homo Acadêmicos e ele é professor de psicologia na PUC Minas. O Robson pesquisa escrita acadêmica e vida acadêmica há umas 2 décadas. Sobre essa questão da orientação, a gente ainda pode colocar isso em termos mais macrosociais, né? Recai sobre o orientador hoje, mais do que nunca, problemas estruturais da educação dos seus orientandos, orientandas. E uma percepção que eu tenho também muito recorrente é que há um discurso maniqueísta quando a gente pensa nas relações entre estudantes e orientadoras e orientadoras. Como isso acontece? Isso acontece geralmente a partir de uma ideia de procurar quem é o culpado, como se o culpado fosse ou orientador, orientadora ou estudante. Não que não possa existir culpados em qualquer relação de trabalho, mas isso tem reduzido o problema.
né? E ao mesmo tempo, como eu disse, você tem um problema que nós não somos formados para ser orientadores, nós somos formados para ser professores e olhe lá, né? A gente poderia dizer que, na verdade, a gente é formado para ser professor. Em alguma medida, porque a própria formação para docência também ela tem limites. Na verdade, corrigindo, a gente é formado para ser pesquisador, né? Então, a gente tem pouca formação, não há obrigação para a gente ter domínio pedagógico de sala de aula, muito menos de uma relação interpessoal tão complexa como é a relação de orientação. Ser um orientador também não é nada fácil, né? Num daqueles perfis de memes malditos que eu comentei, já vi gente postando até tutorial de como enganar o seu orientador. A publicação, ela ensinava como enganar o orientador para ele não ver que você não leu os artigos que ele sugeriu, para ele pensar que você estudou mais sobre um tópico que ele apontou na sua escrita, que não tinha ficado muito bem desenvolvido. É mole? E o orientador, ou orientando, é um ser humano como qualquer outro. Tem dia que o céu tá azul, os pássaros cantam e tudo flui bem, mas tem outros que o leite derrama, a gente pisa no cocô de cachorro na rua. E a gente precisa aprender a olhar os outros com a mesma compaixão com que a gente precisa aprender a se olhar e aplicar uma lógica amorosa nas nossas ações. Se é difícil para mim caminhar na pesquisa, será que também não é difícil orientar alguém nesse processo? E o que a gente pode fazer para se ajudar nisso? A gente tem que virar uma chavinha e entender que não tem que competir, a gente tem que construir junto. E se a gente olhar para algumas histórias que possam inspirar a gente a viver outras relações com os nossos professores, com os nossos orientadores, orientandos, colegas? Uma coisa que eu achei bem legal quando eu procurei a minha orientadora para o TCC, eu perguntei para Beatriz o que ajudou na relação dela com a orientadora. Foi que ela já de início, quando viu minha proposta, dizer o que dentro do meu tema ela tinha bastante conhecimento e o que ela não dominava, então aquilo que a gente teria que construir juntas. E isso de ajustar as expectativas foi muito importante para a minha organização, tanto de pesquisa quanto de planejamento para consultar outras pessoas. E esse diálogo sincero tem sido muito importante, não só para pesquisa e para prazos, mas também como eu lido com ansiedade, tem sido importante para minha saúde mental. Mas e para os professores, como que é isso? Escuta aí o Geraldo. Quando a gente vai começar uma relação de orientação, primeiro acho que é muito importante ouvir a pessoa. Eu acho legal saber o que a pessoa que eu vou orientar gostaria de fazer, o que ela espera da orientação, se tem temas específicos, autores específicos que ela gostaria de tratar, se já tem alguma abordagem definida, se como eu posso ajudar, né? Também é muito importante deixar claro o que ela pode esperar de mim, enquanto orientador. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, porque isso evita problemas adiante. Você não criar falsas expectativas. Por exemplo, eu posso revisar textos e relatórios, posso indicar correções, isso é meu trabalho. Mas eu não vou escrever o texto pela pessoa. O texto é de autoria do orientando, da orientanda. Terceiro ponto que eu queria tocar, eu gosto de falar sobre os prazos, estabelecer um cronograma razoável. É importante nesse cronograma ter momentos de descanso e espaço para flexibilidade. Então, numa orientação de 1 ano, você não vai preencher 12 meses. A pessoa precisa tirar férias, ela precisa ter momentos de descanso, alguma coisa pode dar errado. Por exemplo, 12 meses, você preenche ali 9 meses, deixa 1 mês de férias e deixa 2 meses como uma flexibilidade. Lógico, isso é um planejamento e pode ser que funcione ou não, mas isso já é uma boa ideia. E em quarto ponto, eu procuro deixar claro quais são os limites para a autonomia da pessoa, o que geralmente envolve prazos e formatos de relatórios e das produções que ela tem que fazer. Então assim, olha, você está fazendo uma iniciação científica, um TCC, um mestrado, um doutorado, você tem um prazo para terminar. É assim que funciona, não está ao meu alcance mudar isso. Às vezes a pessoa tem uma bolsa, ela precisa entregar um relatório, então eu deixo claro que essas coisas não dá para negociar. O formato, às vezes você tem uma bolsa e a agência de financiamento, a instituição pede lá um formato de relatório. Você tem que fazer naquele formato, porque senão vai ser reprovado. Então, eu acho que é sempre importante deixar isso claro com a pessoa. Isso está bem ligado com o cronograma, né? A pessoa precisa saber que ela deve entregar seu relatório final até determinada data, que ela precisa seguir as normas da ABNT.
E aí, por fim, eu procuro deixar claro que nem tudo que planejamos vai dar certo. E tudo bem com isso. Correções de rumo são perfeitamente naturais. É preciso deixar um espaço aberto para que a pessoa se expresse, coloque suas opiniões, ideias, pois tudo isso é bom para o desenvolvimento da pesquisa, mas ela precisa dialogar com a tradição de conhecimento que está estabelecida e, claro, comigo que estou orientando, né? Ou com a pessoa que esteja orientando. O ambiente, eu acho, de orientação, quando você está na função de orientador, deve ser de acolhimento e de apoio mútuo. Você deve se colocar ali para ajudar a pessoa, para que tudo flua da melhor forma e que os solavancos que vão acontecer sejam superados. Uma habilidade importante que o Geraldo mencionou e que é importante para a gente começar a amadurecer como pesquisador é a autonomia. É possível pesquisar com autonomia? E como que a gente desenvolve essa autonomia? A Luana vai falar um pouco sobre isso a partir da experiência dela. Eu entendo que a autonomia nasce da aprendizagem, nasce do repertório teórico, mas também prático. Para desenvolver a autonomia na pesquisa, você precisa conhecer as etapas e os processos da pesquisa e ter experiências com as práticas de pesquisa. Vou dar um exemplo. Você desenvolve a autonomia para escolher a bibliografia do capítulo quando conhece os processos de seleção e estudo dos textos teóricos. Se familiariza com os conceitos da área, avalia quais deles se conectam à questão que você está investigando e escreve sobre isso. Então, a autonomia não se desenvolve numa ação isolada, ela se desenvolve numa sucessão de ações, num processo. E isso demanda tempo, demanda dedicação, mas é acessível a todo mundo. Ser autônoma, então, não é um traço de personalidade, algo que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. A autonomia na pesquisa é uma habilidade aprendida. Nisso, a gente também consegue identificar o que a gente e a nossa pesquisa mais precisa no momento, para também saber no que gastar energia e para quem que a gente vai pedir socorro. Porque, como qualquer ser humano, os professores também possuem perfis e conhecimentos, saberes diferentes. Tem aquele professor que pode te ajudar mais com aquele conceito-chave da sua pesquisa. Tem aquela outra que pode te ajudar mais no processo de organização da pesquisa, da escrita. E aquela outra professora que tem bastante experiência com, análise de dados. E eu tô falando isso porque o seu orientador ele não precisa cobrir todas essas etapas. Você pode recorrer a outros professores ou colegas para pedir ajuda em algum aspecto específico do que você está fazendo. E mesmo em caso de ser um apoio mais extenso, você pode também falar com outra pessoa para ela te orientar num esquema de coorientação. Para aprender, é importante aprender a aprender. A universidade, se a gente está disposto, é um grande campo de aprendizagem sobre como aprender e saber lidar com aquilo que a gente ainda não sabe. E reconhecer nossos limites requer humildade intelectual e curiosidade. A cada passo dentro da universidade, a gente está desenvolvendo um caráter intelectual. E esse caráter pode ser cheio de toxicidade e egoísmo, ou ser mais voltado para o nosso bem viver e para o bem-estar dos nossos colegas, amigos, orientadores, orientandos. E se você entrou numa universidade, é bem provável que você já seja uma pessoa curiosa, que não se satisfaz assim com respostinha rasa. Então, aplica isso a outros aspectos da sua vida. Se você não sabe algo, não fica com medo de perguntar, não se fecha, sabe? Essa disposição em perguntar, essa sede por entendimento, que é a curiosidade. Faça perguntas. E para ter coragem de fazer perguntas, a gente precisa antes já assumir que a gente tem ali uma limitação, a gente falha e várias vezes. Aí que entra essa humildade intelectual, que é admitir que não se sabe algo. E reconhecer que não sabe algo é o primeiro passo para qualquer aprendizado. E nem você, professor, vai ser um orientador ruim se não puder cobrir tudo o que seu orientando precisa. Reconheça os seus limites, inclusive para o seu orientando. Não ia ser ótimo se a gente pudesse deixar de ver isso como uma fraqueza e sim como uma honestidade que vai fazer a gente ser mais humano, mais empático? E que isso pode até te ajudar a ficar menos sobrecarregado e também promover uns espaços, umas propostas mais colaborativas dentro da universidade. Depois disso tudo,
Algo que a gente pensou que pode ser importante para a coordenação de curso é fazer uma introdução bem prática, com checklists, por exemplo, da quantidade de hora de cada coisa que o aluno precisa cumprir, inclusive para o processo de conclusão de curso ou de pós. Porque muitas vezes as informações elas ficam meio misturadas assim, em vários regimentos, e isso pode causar algumas confusões. E é bom, nesse momento introdutório, deixar bem claro do que se trata o curso e quais são as possibilidades internas de mudança de curso, se é que elas existem, né? Eu já conheci gente que estava fazendo matemática por anos, nessa esperança assim, de mudar internamente dentro da mesma faculdade para um curso de engenharia. E esse era o tipo de coisa que eu já sabia que tinha sido proibido uns tempinhos atrás por algum regimento interno. Algo parecido às vezes acontece com pessoas que querem fazer pós. E aí elas começam a pegar algumas matérias como disciplina especial, como uma matrícula especial, meio que nessa ideia de que quando for matriculado, vai abater todas as disciplinas ali que precisa fazer. Só que costuma ter um limite de créditos, né, que você pode aproveitar e também um tempo de validade. Tipo, tem um período que se você não usar as disciplinas, os créditos, eles expiram, não valem mais. O óbvio só é óbvio quando ele é dito. Mas, para você, estudante, a regra só é válida quando ela está escrita. E eu tô falando isso no sentido que não adianta você ouvir de alguém que acha que é assim e ir seguindo aí essa ideia. Vai lá pesquisar no site, vai na secretaria, salva uma cópia do regimento onde que tá falando disso, confirma na coordenação, porque esse tipo de regra pode mudar de curso para curso dentro da mesma universidade, muda de faculdade para faculdade e muda mais ainda de país para país. Mas tem que ir atrás, porque nem sempre a faculdade vai deixar isso tudo muito claro. Até porque, às vezes, não deixar a coisa assim tão clara é muito interessante para a faculdade. Escuta só a experiência da Laura Beber. Eu fiz faculdade privada, né? Então havia a mensalidade a ser paga todo mês. E por conta de como eu fiz as várias disciplinas, no final da minha faculdade em 2018, eu só tinha realmente a disciplina de TCC para pagar enquanto eu fazia a monografia. E só no final, tipo, no 5º mês, quando tava ali no final, nas últimas parcelas, é que numa conversa com a minha coordenadora de curso, que eu fiquei sabendo que eu podia, no começo do semestre, ter pedido uma amortização das parcelas, já que eu tava fazendo só uma disciplina naquele semestre. Mas, como foi uma coisa que ninguém me falou, eu paguei praticamente o valor completo do semestre, o meu último semestre inteiro fazendo uma disciplina só. E outra coisa importante para os professores é conhecer o contexto dos seus estudantes. Escuta o que a Seide, que você já ouviu nesse episódio, falou pra gente. En Perú también es muy probable que esto ocurra con los alumnos. Mas como ela falou em espanhol, na verdade aqui você vai ouvir pela voz da Ellen. No Peru, isso acontece com muitos alunos que chegam em Lima, vindo de outras regiões. Por isso eu acho que é super importante os professores terem uma ideia de onde os alunos vêm, para não assumirem que todo mundo está acompanhando no mesmo ritmo. A verdade é que a qualidade da educação ela nem sempre é igual para todo mundo. E alguns acabam tendo que se esforçar o dobro para alcançar o nível dos demais. E é aí que os professores podem fazer toda a diferença e dar aquele apoio para os alunos que realmente precisam. Para você que está na graduação, não hesite em tirar dúvida na secretaria, coordenação ou com galera de coletivo estudantil. Mesmo que você não tenha alguém tão próximo que possa ir te ajudar com essas coisas, te trazer algumas dicas, aumentar a sua visão de algumas questões, nesses espaços que eu falei, você vai conhecer um pouquinho mais da organização da universidade, saber como que o curso é organizado, e isso dá uma ideia do que é importante priorizar em cada etapa. E para saber como lidar com cada professor ou disciplina, a melhor coisa que tem mesmo é conversar com os veteranos. Essas que são as pessoas que vão te dar dicas de como estudar para cada matéria e de como que cada docente é.
E você pode aproximar dessas pessoas mais antigas do curso por meio de projetos de extensão, de iniciação científica, ou no intervalo mesmo, puxa um assunto aí na fila da cantina, do RU. Mas talvez seja difícil para você chegar pessoalmente, assim, em alguém para conversar, a gente entende. E aí, se for esse o seu caso, tenta começar esse contato, então, por um grupo de WhatsApp. E daí, pouco a pouco, você vai conhecendo seus colegas, se identificando mais com alguém e achando outros jeitos de se aproximar. Também dá para começar procurando uns grupos de atlética, para quem gosta de esporte, ou coletivos da universidade que tem uma veia assim, política mais forte em algum aspecto que seja muito importante para você. Tem grupo de estudo, tem grupos religiosos, tem coral da universidade, tem várias coisas. Ou, voltando para as tecnologias, também dá para encontrar até grupo de estudo online, ou de algo que você gosta e se identifica. E todos esses espaços que eu mencionei, eles são muito bons, assim, para criar amizade para a vida, ou pelo menos para você criar ali nesse momento uma rede de apoio para lidar com essas situações difíceis que vão surgindo. E para você que está na pós, a gente sabe que esse pode ser um momento que gera muitos medos, muita ansiedade e que também seja solitário. Só que tem algumas formas de aliviar um pouquinho esse momento. Sobre questões burocráticas, que são sim bem confusas, uma boa saída é fazer amizade na secretaria do seu programa. O pessoal lá da secretaria é sempre muito bem informado e pode te ajudar com questões tipo onde resolver determinada questão institucional, como que funciona o sistema de matrícula, ou quando que eu posso tentar fazer um intercâmbio, quais são os passos para entregar o texto de qualificação, etc, etc, etc. E o quanto antes você for atrás dessas informações, é até melhor. Tenta também participar de eventos na sua área quando você conseguir, porque lá que você vai conhecer gente de lugar diferente, com um tema de pesquisa que tem a ver com o que você estuda. E isso ajuda a criar rede de contato e receber também uns insights sobre a sua pesquisa. Então, por hoje a gente fica por aqui. E não esqueça de passar no site para ver os recursos que a gente deixou lá para você. Além do guia de diálogo com perguntas para a gente conversar a partir do que a gente proseou nesse episódio. No site, você também encontra contatos de grupos de escuta online e presenciais para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre esses episódios. Você ouviu Homo Acadêmicos. Roteiro e apresentação por Débora Vieira. Apresentação em espanhol por Esteban Munhoz. Apresentação em inglês por Alejandra Ortiz. Apoio no roteiro Robson Cruz, Ana Bezerra Felício e Raquel Maia. Apoio com os recursos Ana Bezerra Felício, Débora Vieira, Elisa Feres, Josué Almedo e Raquel Maia. Tratamento de roteiro por Frederico Lopes. Apoio em comunicação Elisa Feres e Lorena Brondani. Edição e distribuição por Laura Beber. Design gráfico e web por Amanda Lopes. Tradução para o inglês por Tomás Friseiro. Tradução para o espanhol por Débora Vieira. O podcast Homo Acadêmicos é um projeto financiado pela Fundação John Templeton e não necessariamente reflete a opinião da Fundação. Acesse o site www.homoacademicos.org para saber mais sobre nós e encontrar nossos recursos.